Deus colocou no meu coração para falar sobre as promessas de Abraão. E Abraão, o Glauco, ele era conhecido como o amigo de Deus. A Bíblia fala Abraão, amigo de Deus. Olha que privilégio, cara, de ser amigo de Deus. E coloquei, tem muitas promessas na vida de Abraão, mas eu coloquei 3. A mais conhecida de todas é Gênesis 12, de 1 a 3, que fala: então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, dirige à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, não fala, mas é o que eu estou falando aqui, meu amigo Abraão, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Olha só. E aí ele chega lá em Romanos 4,18 e fala assim: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito. Assim será a sua descendência. E Hebreus 6,14 diz e declarou: esteja certo de que eu abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E aí você fala assim, essas são só algumas promessas de Deus na vida de Abraão. E nossas famílias estão aqui hoje por causa dessa promessa que foi feita lá. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós estamos hoje aqui por causa dessa promessa na vida de Abraão. Ou seja, Abraão foi um cara que creu, foi um cara que ele soube esperar em Deus, foi um cara que teve uma obediência fora do comum. Abraão era muito rico, próspero, um homem cheio de fé, obediente, teve visão de longa geração. Ele falou assim, Deus levou ele para fora e falou assim: olha só, assim será a tua descendência. Ou seja, Abraão teve essa visão de geração. Quem aqui não queria ter essas promessas de Abraão, Sr. Jairo? Se Deus chegasse e falasse tudo isso para o Senhor: Sr. Jairo, em ti serão benditas todas as famílias da terra, tudo que você fizer, você vai prosperar. Onde você colocar plano dos seus pés vai ser território e domínio seu. Você vai andar comigo, eu vou andar com você, eu vou derrotar os seus gigantes, eu vou abrir o mar para você passar. Imagina Deus falando isso para Abraão. Todas essas maravilhas e promessas. Mas com todas essas bênçãos que aqui foi falado, tem um versículo que me chamou a atenção. Oh, Jesus, é aí que a vaca torce o rabo, o porco torce o rabo. Porque lá em Gênesis 18, 17, 19, diz assim: então o Senhor falou consigo mesmo: ocultarei de Abraão o que planejo realizar? Ou seja, ele era muito amigo de Abraão. Imagina um amigo, Glauco, ele fala assim: eu não posso destruir uma cidade sem antes falar com o meu amigo Abraão. Eu tenho que compartilhar o meu coração com o coração de Abraão. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por intermédio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Porquanto eu o escolhi para que instrua seus filhos e a todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Deus tinha uma promessa para Abraão, várias promessas para Abraão, mas isso aqui, quando eu li, eu falei, como tu fala, abençoado, my Lord. Porque fala assim: olha só, seu Jairo, eu escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tenho prometido. O que essa passagem quer dizer? Que para que essas promessas de Deus na vida de Abraão se cumprissem, Abraão tinha que fazer algumas coisas também. Esse a fim de que, eu estou igual a você, assim, ó, fiquei boca aberta. A fim de que, ou seja, se não fosse esse a fim de que, Deus fala assim:
para que as minhas promessas todas que eu acabei de falar, 3 aqui, se cumprem na vida dele, e acabou o assunto. Mas quando ele fala a fim de que, ou seja, Abraão tinha que ter uma responsabilidade também. E qual era a responsabilidade de Abraão? Colocar os filhos na presença de Deus, colocar os descendentes na presença de Deus, ser justo, ser obediente, fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Abraão fazendo tudo isso aí, eu vou abençoar, eu vou fazer com todas as promessas que chegam até você, Abraão. Mas se você não fizer isso... E qual é que é o maior estratégia que o diabo usa para afastar o homem do propósito de Deus? Frieza espiritual, muito trabalho. Às vezes o cabra trabalha muito e não tem tempo para orar, para buscar a família, para buscar a Deus. Omissão, muito homem omisso. E aí, 2 reis de Israel, o rei Acabe e o rei Davi. Isso aqui, eu não coloquei aqui. Quem está com a Bíblia fácil aí, por favor? Abre aí, lá em 1 Reis, no capítulo 20, do versículo de 1 a 4. 1 Reis 20, de 1 a 4. Quem tiver voz de pastor aí, pode ler aí. Voz. Pode ler. Ora, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. E havia com ele 32 reis de cavalos e carros. Então subiu, cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, a dizer: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e também das tuas mulheres e dos teus filhos, os melhores são meus. Agora só um pouquinho, Rogério. O rei lá da Síria chegou para ele e falou assim: olha só, o Acabe, eu só vou querer só algumas coisinhas. Eu vou querer toda a riqueza sua, as mulheres suas e os seus filhos. E aí, o abençoado Acabe vai falar: como é que é, rapaz? Seu incircunciso, você tá falando com quem? Você está falando com o Deus de Israel, rapaz. Tu não vai querer nada, tu não vai pegar minha mulher nada, tu não vai pegar meu filho nada, tu não vai pegar meus bens nada, eu vou contra você no nome do seu exército. Esse era o que Deus estava esperando de Acabe. Aí o fresco, com essa, perdão da palavra, vai lá, Sojara, continua. Ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, sou teu com tudo quanto tens. O Acabe, não. O Acabe chegou e falou assim: tá bom, você quer o quê? Minhas mulheres? Você quer meus filhos? Você quer meus bens, meus tesouros? Tudo é teu. Eu ainda fico imaginando a voz desse rei falando para ele: ok, tudo é teu, meu senhor. E aí você fica espantado, porque eu fico pau da vida. Se esse Acabe estivesse aqui na minha frente, eu ia dar uma burdoada na frente dele. Aprende a ser homem, rapaz. Aí, por outro lado, tinha o mesmo rei, chamado Davi. E esse aqui eu não vou ler porque é grande, mas depois, se vocês quiserem, eu coloco no grupo. Em 1 Samuel 30, de 1 a 20, fala sobre os amalequitas, que eles invadiram Ziclag, onde estava a família de Davi. Davi estava fora, estava numa batalha, e aí quando ele voltou, viu a cidade toda cheia de fogo, as mulheres dele foram levadas, os filhos foram levados, os bens foram levados, e a primeira coisa que Davi faz, ele vai consultar Deus. E a grande diferença de Davi para Acabe era justamente que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí ele chega e fala assim: Senhor, eu devo atacar os amalequitas? E Deus fala assim: vai. E no final aqui, o que acontece? A Bíblia fala que Davi resgata as mulheres, os filhos, os bens, e ele dá glória a Deus. E aí, Sérgio, a pergunta que não quer parar, que não quer calar a gente aqui. O que o diabo tem roubado que você precisa tomar de volta? Pensa bem rapidinho aí. O que o diabo tem roubado na sua vida? Já roubou?
que está roubando hoje e que você precisa tomar de volta. E, infelizmente, isso quando a gente vê há sei quantos mil anos atrás, lá de Acabe, a gente vê hoje. O diabo chegando e falando assim, olha só, a tua mulher, eu vou pegar. Os teus filhos, eu vou pegar. A tua saúde, eu vou pegar. Os teus bens, eu vou pegar. E aí mesmo aqui nessa sala, tem gente que fala assim, que não vai falar assim, não vai pegar não. Eu creio que aqui nessa sala não tem ninguém que vai falar assim, tá bom, meu senhor, seja feito com tudo conforme que o senhor quer. Ninguém vai falar isso. Mas será que as nossas posições como homem, a gente não está falando isso, mas a gente está tomando a posição que Deus quer que a gente tome? A gente está buscando a Deus para resgatar da mão do diabo aquilo que ele já tomou? Na maioria das famílias, quem que ora mais, homem ou mulher? Mulher. Quem busca mais a Deus, homem ou mulher? Mulher. Quem vai mais à igreja, homem ou mulher? Mulher. Quem jejua mais, homem ou mulher? Mulher. Quem que está nas vigílias aí enquanto os homens estão dormindo ou estão trabalhando? Mulher. A estatística de conversão da família é o seguinte, ó, quando uma criança se converte, 9% da família vem para Jesus. Quando uma mulher se converte, 22% da família vem para Jesus. Mas quando o homem se converte, 97% da família vem para Jesus. O diabo sabe disso, Jairo? Sabe. E é por isso que ele tem colocado os homens aí aonde ele quer. Homens que não têm pulso para buscar a Deus, para resgatar da mão do diabo tudo que o diabo levou. O diabo sabe que se o homem se posicionar, ele está perdido. E aí o que acontece? Existe uma linha muito tênue entre ser um cara machista e ser um homem de Deus. Um cara que ele, por exemplo, a gente dá curso de casais. Então lá tem uma lá que fala assim, ó, você é o líder. E aí o cara sai daqui tinindo, o cara sai com uma 38 aqui de baixo assim, se vier, não, eu sou o macho alfa da família, eu sou o cara que faz acontecer, pego a minha peixeira, vou dar-lhe uma lapada na cabeça do capeta. E aí o cara chega em casa e fala assim, olha só, nós vamos trocar de carro, viu? A mulher, por quê? Não, porque eu sou o líder. Eu sou o líder, eu aprendi lá, ainda me coloca no meio. O pastor Talismã lá falou que eu sou o líder, e aí eu vou trocar de carro. A mulher, sério? Eu quero conhecer esse pastor Talismã, eu quero dar uma mudada na cabeça dele. Olha só, nós vamos vender a nossa casa. Por quê? É porque eu sou o líder, eu sou o macho alfa da casa. Eu vou fazer isso. Nós vamos fazer uma viagem. Por quê? Porque eu sou o líder. Então esse aí é aquele machista que o diabo não está nem preocupado com ele. Ele mesmo vai se destruir. Agora, por exemplo, as posições espirituais. Amor, todo domingo estaremos na igreja. Por quê? Porque eu sou o líder e você vai comigo para a igreja. Nós vamos todo domingo nós vamos para a igreja. Nós vamos ler a Bíblia todos os dias. Por quê? Porque eu sou o líder e nós vamos ler a Bíblia todos os dias. Nós vamos orar todos os dias. Mas por que todo dia? Uma vez por semana não basta, não? Não, nós vamos orar todo dia porque eu sou o líder. Eu estabeleço aqui dentro da minha casa. Sei o que vai acontecer. Claro que você não vai falar com essa ignorância que eu estou falando aqui. Você vai falar com amor. Mas sabe o que vai acontecer, Alexandre, quando você tomar essa posição? A mulher vai orar com você. A mulher vai para a igreja com você. Porque é essa posição que a mulher quer da gente. Ela vai gostar. Ela vai gostar. Sabe o que Deus vai fazer quando a gente tomar essa posição, Alexandre? Sabe aquele negócio, de vez em quando eu coloco assim, quando às vezes uma pessoa fala assim, ó, isso aqui é o Glauco, tá, o homem de Deus, não sei o quê, e eu posso chegar e falar assim, eu assino embaixo. Eu conheço a vida do Glauco. Eu sei que ele é um homem de Deus. Na hora que a gente tomar essa posição, William, Deus vai fazer assim, eu assino embaixo. Porque é do meu coração que você tem essas posições. E sabe o que vai acontecer, Cef? Na hora que a gente tomar essas posições,
nós vamos estar fazendo o que Davi fez. Nós vamos resgatar a nossa esposa, nós vamos resgatar os nossos filhos, nós vamos resgatar nossas finanças, nós vamos resgatar nossa saúde, nós vamos resgatar paz. Ou muita gente fala assim, eu quero que Jesus volte logo. Por quê? Porque eu não aguento mais essa vida que eu levo aqui. A minha casa é um inferno. A minha casa só tem briga. E lá no céu só vai ter glória a Deus, aleluia. Mas a gente pode ter um glória a Deus, aleluia aqui nessa terra. Está disponível para a gente. É só a gente tomar as decisões das posições certas. Eu lembro que a gente lá em Brasília, a gente acabou o culto, e a gente tinha colocado uma mesinha para fazer divulgação de um curso, que ia ter daqui a umas 2 semanas. Aí eu estou sentado assim, esperando o povo passar, aí vem uma mulher. O que é isso aí? A gente, é um curso de família, não sei o quê, para papá. Pode colocar eu e meu esposo. Aí eu, ok, qual é o seu nome? Ela, fulano tal. E o seu esposo? Fulano tal. E o seu esposo não veio para a igreja hoje? Ele está onde? Aí daqui a pouco, vem cá, Cef, o Cef é grandão. A mulher aqui assim, ó. A mulher aqui, a mesa aqui, a mulher aqui fazendo isso aí. Daqui a pouco eu ali. Aí a mulher fala assim, eu falei assim, cadê seu marido? Não veio não? Aí daqui a pouco eu só vejo um cara fazendo assim, ó. Obrigado, Cef. Eu olhei para ele e falei, rapaz. E eu porque assim, por que eu estou falando isso de coração, Alexandre? Porque antes de ter Jesus, a minha sogra já mandou na minha casa, o meu sogro já mandou na minha casa, a Bruna já mandou na minha casa, eu já tentei me mandar na minha casa, mas quando eu aceitei Jesus, a Bruna, eu lembro que ela foi numa célula, numa semana, quando ela chegou em casa, isso faz parte do nosso testemunho, quando ela chegou em casa, ela falou assim, você precisa ir na reunião que eu fui. Na semana seguinte eu estava lá. E depois daquela semana, nunca mais eu larguei esse Jesus. Só que aí eu comecei a ser trabalhado como um homem. Então, por isso, deu ter sido um homem muito omisso no começo, Deus me transformou num guerreiro. Então eu tenho essa autoridade de chegar para vocês e falar assim, olha, se vocês colocarem em prática, vai dar certo. Porque hoje eu tenho um filho pastor, eu tenho um outro filho que serve a Jesus, eu tenho uma esposa que serve a Jesus, eu tenho uma vida abençoada, porque eu tomei algumas posições certas. E Deus falou assim, a fim de que o talismã tenha essas promessas, ele tem que fazer isso. E ele está falando com cada um de nós aqui, a fim de que eu dê, Fernando, essas promessas para você. Pensa numa promessa que você está batalhando até hoje e que essa promessa ainda não chegou. Puxa Deus, eu tenho a promessa, o que está acontecendo comigo? Eu oro, eu faço isso, mas você está tomando essas posições aqui que de homem de Deus, que Deus quer que você tome? Você quer mudar sua família? Vá para a presença de Deus. A Bíblia fala, olha, vá lá para o seu quarto, feche a sua porta, me busca. Eu vou dar direções certas para vocês. Na hora que a gente tomar as decisões certas, as posições certas, que Deus está no comando, a nossa vida não vai dar errada. A gente vai ter paz. Porque tem muitas mulheres sobrecarregadas hoje, Fernando. Porque elas estão fazendo tudo. Elas estão levando, principalmente no espiritual. E o espiritual cansa para uma mulher que não foi feita para ser líder espiritual da casa. Se ela é viúva, se ela é solteira, amém, ela manda na vida espiritual dela. Mas depois que ela casa, somos nós que temos que fazer. Ah, minha mulher ora, mas você ora mais que ela. A minha mulher jejua, você jejua mais do que ela. Nós precisamos fazer isso, Gal. Para que as promessas de Deus venham sobre as nossas vidas. Deus, ele vai... Se a gente pegar no Antigo Testamento, estava assim, por exemplo, o próprio Deus falou assim,
Davi, essa luta você não vai nem precisar lutar, porque eu vou lutar por você. É Deus que vai lutar a nossa luta. Quando a gente coloca ele no centro, quando a gente está ali, ó, que a mulher olha para a gente e fala assim, cara, esse é meu marido, esse eu tenho orgulho dele ser um homem de Deus. É ele que sustenta a casa em oração. Eu oro, mas ele ora mais que eu. Eu jejuo, mas ele jejua mais do que eu. Eu falo de Deus, mas ele fala mais do que de Deus. Eu me ajoelho, mas ele se ajoelha mais do que eu. E para a gente encerrar, que eu quero ministrar, lá em 1 Reis 17, fala sobre um grande milagre. E esse 1 Reis 17, ele fala assim, ó, Deus chegou para Elias e falou assim, apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta e quando chegou à estrada, a entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando a lenha. Ele a chamou e lhe solicitou. Traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar água, aí eu quero parar aqui. Deus chegou para Elias e falou assim, Elias, vai lá, que tem uma viúva que vai te sustentar. Mas a viúva estava pior do que Elias, estava uma lasqueira só. E aí ele chega assim, pega água para mim, e a Bíblia fala que ela levanta e vai pegar água. Estava tendo fome, estava tendo sede, e ela tinha água. E ela foi lá para pegar água para o profeta. Ele a chamou mais uma vez e lhe pediu, por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou, tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou, não temas, vai, faz como tu disseste, mas primeiro faz para mim o bolo, pequeno, e traz aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Diego, às vezes Deus pede uma coisa para a gente, que a gente tem para dar, e na hora a gente se levanta para fazer. Então Deus fala assim, você pode fazer o jejum? Vou fazer o jejum. Você pode orar? Eu vou orar. Você pode fazer isso? Eu vou fazer isso. Porque você pode fazer, então você vai fazer. Mas na hora que o profeta pediu aqui, faz um bolo para mim, ela falou, Senhor, não tem nada aqui. E se Deus chegar para você e falar assim, Fernando, eu quero que você ore junto com a sua esposa. Antes disso, Deus fala assim, Fernando, eu quero que você ore. Fala, amém, Senhor, eu vou orar. É a água que ele te pediu. Agora Deus chega e fala assim, eu quero que você ore junto com a sua esposa e seus filhos. Você fala assim, Senhor, olha só, o Senhor vai me entender. A minha esposa e meus filhos, eu não tenho tempo de orar com elas. Eu não posso orar com elas. E aí aqui fala assim, ó. Porquanto assim diz Yahvé o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi, fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ela, sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Yahvé que ele transmitira por meio de Elias. Qual foi o passo aqui que ela deu para que o milagre pudesse se cumprir na vida dela? Ela fez o bolo. Se ela não tivesse feito o bolo, esse milagre de Deus não ia acontecer. O que Deus está falando com a gente hoje, Glauco? Qual é o bolo que Deus está mandando a gente fazer que a gente não tem feito?
Se Deus pedir uma coisa fácil que a gente pode fazer, a gente faz. Mas se Deus pedir um bolo, será que nós vamos fazer esse bolo? E Deus falou assim através do profeta, ó, você fazendo isso aí, nada vai te faltar. Então, qual é o bolo que a gente precisa fazer hoje? Qual é a posição que Deus está te chamando para começar a partir de agora? Orar mais, jejuar, buscar a Deus, ser fiel, ser um batalhador pela sua casa. Enquanto eu oro, eu queria que você pensasse bem rapidinho no bolo que Deus falou no seu coração que você precisa fazer agora. E depois eu queria que você se levantasse, se Deus mostrou esse bolo para você, você viesse aqui na frente que a gente vai orar por você. Porque Deus age quando tem arrependimento, Deus age quando tem quebrantamento, Deus age quando a gente decide fazer algo de acordo com o seu coração. Pai, em nome de Jesus, Deus, qual é o bolo que nós precisamos fazer que a gente não tem feito? Quais são os comandos que o Senhor tem dado para a gente, Senhor, que a gente tem se acomodado, que a gente tem deixado, Deus, muitas vezes o diabo escravizar a nossa casa em várias áreas. Mas o Senhor veio, Senhor, para desfazer toda a obra do diabo. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós cremos, ó Pai, que teu Espírito Santo está aqui com a gente. Que o Senhor esteja falando, Pai, com cada um agora, Senhor. As áreas que precisam ser mudadas, as áreas que precisam ser transformadas. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, e que haja arrependimento, quebrantamento, que haja a unção que quebra todo o jugo, Deus. Tira agora toda vergonha, tira agora, Senhor, toda timidez, tira agora, Senhor, todo espírito de orgulho, de vaidade. Tira, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor vai dar honra para os humildes, o Senhor vai elevar os humildes. E Deus, nós estamos aqui, Senhor, como homens do Senhor. E eu sei que essa palavra, Deus, antes de vir para o meu coração, ela nasceu no teu coração, Pai, porque nós queremos mudar toda estatística, mudar toda a sentença do diabo, tudo que o diabo tem levado, Senhor, que a gente possa fazer igual a Davi, não fazer igual a Acabe, mas fazer igual a Davi, Senhor, consultar o Senhor e colocar essa armadura de guerreiro que o Senhor colocou em nós. É a nossa oração no nome poderoso de Jesus. Amém. Antes de você